Olá, seja muito bem-vindo. Já estava com saudade de gravar novos vídeos terapêuticos para vocês. E essa nova série de vídeos, esse novo assunto que eu tenho para compartilhar, tem me exigido muito mais empenho, muito mais força, muito mais coragem para compartilhar. Mas eu tenho certeza que vai ajudar também milhares de pessoas que têm atravessado assuntos semelhantes e que têm vontade de ampliar o entendimento sobre esse assunto para alcançar uma forma mais eficaz, mais verdadeira, mais abrangente de se cuidar. Eu sou Crisane Galaschi, terapeuta holística em terapias de vidas passadas através da captação psíquica. Você que deseja conhecer mais do meu trabalho pode adentrar o meu blog, e vou deixar o endereço aqui no rodapé. Lá são 9 páginas de vídeos, artigos que eu venho escrevendo ao longo desses anos. Ao todo são 10 anos dedicados como terapeuta holística e hoje eu atendo à distância através de videoconferência, como agora vocês estão vendo. Basta que haja um recurso de áudio e vídeo onde a gente possa desenvolver as psicoterapias sob horário e dia agendados. Nessa série de vídeos nós vamos falar sobre as doenças autoimunes e o quanto o psiquismo das pessoas que desenvolvem a doença autoimune são semelhantes, a maneira de agir, de reagir. Hoje, catalogado pela medicina, são 150 tipos de doenças autoimunes. Cada pessoa que desenvolve a doença vai enveredar para um tipo de sintoma específico que leva o médico especialista a diagnosticar qual tipo de doença autoimune você tem. É uma doença que tem crescido demais justamente devido, em primeiro lugar, à primeira causa, a ansiedade, que é crescente na humanidade devido aos novos hábitos que nas últimas décadas mudaram demais e o ser humano não tem tido mais tempo para si mesmo, para se espiritualizar, para ter uma vida mais regrada com Deus. Então todo esse afastamento da sua origem, da sua identidade original, vai tirando a sua serenidade, a sua paz, a sua saúde. Então, portanto, a ansiedade é a causa principal do desenvolvimento de doenças autoimunes. Aí, para você que não tem a doença ou que não tem ninguém na família que possui algum tipo de doença autoimune, talvez você julgue que esse vídeo não é necessário para você. Mas duas das mais populares doenças autoimunes é a diabetes e problemas da tireoide, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, psoríase, lúpus, esclerose múltipla, artrite. São várias as doenças que, na verdade, são doenças autoimunes, que é quando os anticorpos da própria pessoa atacam a pessoa numa tentativa que a medicina não sabe explicar por que esse mecanismo acontece. É uma metafísica corporal, onde o corpo tende a limpar aquilo que não pode mais continuar no corpo, a sujeira, a culpa, a irritação, a mágoa, a ofensa, o ódio. Então toda vez que você vai alimentando isso por longo tempo, o corpo ele vai tentar te ajudar a exterminar isso de alguma forma, nem que seja convidando os anticorpos, o sistema imunológico, para auto-atacar o seu próprio corpo, seja um órgão determinado, como o pâncreas, a tireoide, seja a pele,
seja um sistema todo que é comprometido. Existem doenças autoimunes que comprometem as articulações, causando muita dor, levando a uma vida limitada, onde a pessoa tem vontade, motivação mental para fazer as coisas, quer fazer, mas não consegue. Não há energia, não há força para executar tarefas comuns do dia a dia. Então a qualidade de vida da pessoa cai muito, mesmo às vezes tomando medicamento, fazendo um tratamento médico convencional, mas sem cuidar das questões espirituais, da questão emocional, da questão mental, em paralelo ao tratamento médico. E aí, quando você não cuida das causas da doença, o que acontece? Quando você acredita que somente o medicamento pode te ajudar, você está passível de, ao não cuidar dos seus devaneios, dos seus desequilíbrios, da sua maneira errada de pensar, de reagir, de sentir, você acaba atraindo outras doenças autoimunes ou doenças outras que não sejam necessariamente autoimunes. Então, no quadro de doença, a gente sabe que quando a pessoa ela desenvolve uma primeira doença autoimune, ela é muito passível de desenvolver outras ao longo dos anos da vida. Então é muito importante que você possa nos acompanhar nessa série, compartilhar destes vídeos, para que mais pessoas tenham um conhecimento um pouco mais alargado da possibilidade de não só tratar a doença, mas de curar, porque é possível sim curar. De chegar ao ponto de nem mesmo depender de medicamento. Ao contrário do que às vezes a medicina coloca, não, você vai ter que tomar esse medicamento aqui para o resto da vida. Mas isso não é verdade. Através da terapia psíquica e espiritual, energética, você é capaz de alcançar a autocura para o seu problema ou para os seus problemas. É claro que quanto mais cedo você começar, melhor, mais rápido. Mas não é um tipo de situação que se cura rapidamente, como uma gripe, por exemplo. Mas depende muito do seu empenho, da sua dedicação, da sua determinação, da sua fé de iniciar um tratamento terapêutico e ir até o fim. Não só se contentar com as melhoras, que elas são imediatas, mas de ao longo dos meses, não vai chegar a um ano não, bem menos do que um ano, mas vai demandar aí meses para se cuidar, pode levar em torno de 3 meses, 6 meses, 9 meses, depende da sua situação e o quão grave, até que ponto está a sua situação, se já envolve outras doenças autoimunes, a sua facilidade de aceitar, se conscientizar, de ir se corrigindo mentalmente, maneira como você se expressa, a maneira como você reage, como você se trata. Tudo vai depender unicamente de você. Mas há toda uma torcida organizada em seu favor, a começar do seu anjo da guarda, de anjos outros que fazem parte da equipe espiritual a seu favor, que vai te ajudar não só nos momentos de terapia, mas entre uma sessão e outra, no dia a dia, para que você vença o que precisa, para que a doença não tenha necessidade de continuar em você, simplesmente porque você alcançou a autocura, a conscientização necessária para viver melhor. Muitas vezes a doença autoimune ela acontece de forma silenciosa ao longo dos anos. Aí conforme você vai tendo alguns baques emocionais, estresse, que é uma outra causa das doenças autoimunes, então a doença aparece mais, ela fica mais evidente com relação aos sintomas. E mesmo com sintomas já bem evidentes, muitas vezes a pessoa vai procurar um médico, procura um especialista, faz os exames, até aparece que a pessoa tem uma doença autoimune, porém não tem um diagnóstico para um determinado tipo de doença autoimune, dentro as 150 catalogadas até então pela medicina internacional.
E aí é motivo de você jogar as mãos para os céus, o joelho no chão e agradecer, porque ainda está em tempo ainda de você se cuidar antes que o diagnóstico apareça. Se cuidar o quanto antes. Quanto antes você se cuidar, melhor, mais rápido, né? Quem não quer se livrar mais rapidamente de problemas, de doença, não é? De dor, de desconforto. Às vezes você tem aí algumas dores articulares nas mãos, ou num dos joelhos, tornozelo, na altura do pescoço, ou começa com uma aparente lombalgia, uma dor na altura dos rins. Às vezes dói mais de um lado do que do outro, quando você apalpa com a mão é dolorido. Alguma coisa não está indo bem com você. Não subestime os sintomas, o corpo está sinalizando. E a sobrecarga, a ansiedade, o estresse, arrastado aí por 1, 2, 3 anos, uma situação traumática. Situações assim levam ao desenvolvimento de doenças autoimunes. E aí os órgãos começam a não funcionar muito bem devido ao estresse, não consegue eliminar as toxinas da excreção como deveria acontecer através dos rins, por exemplo. A metabolização hepática não acontece muito bem, o fígado não trabalha muito bem. Então, ao invés das toxinas serem excretadas, serem eliminadas do corpo, elas acabam acumulando pouco a pouco devido a uma má excreção em maior ou menor grau. Essas toxinas acumuladas no seu corpo vai gerando dor, desconforto. Não só na altura dos rins, mas em outras partes do corpo, na proximidade de outro órgão que também possui o problema. Para afirmar, tem que se avaliar caso a caso. E essa dor nas articulações, muitas vezes na altura da região lombar, dos rins, vai se espalhando com o tempo, se você não cuidar, vai se espalhando para todas as suas costas, causando dor, limitação, falta de energia, de motivação para realizar as coisas cotidianas, os afazeres diários, domésticos, por exemplo. E aí isso também vai minando o seu humor, porque fica repetitivo e vai aumentando a dor, o desconforto. Aí você já não consegue fazer exercícios, e isso agrava mais ainda, porque a doença autoimune muitas vezes é a ausência de exercícios regulares. E aí, com o agravamento dos sintomas, a pessoa é obrigada a parar de fazer exercício. Até mesmo um yoga, um pilates, a pessoa não tem condição de fazer. Ela fica limitada. Só restando algo como a hidroginástica, o contato com a água morna, na piscina, para fazer exercício, simplesmente caminhar dentro da água, e aí, com o tempo começar a fazer alguns exercícios diferentes, tudo dentro da água, para não causar nenhum impacto, para não doer as articulações e a musculatura, porque a musculatura, tudo fica contaminado de toxinas que não estão sendo eliminadas. Toxinas essas também advindas de metais pesados, alimentação industrializada, alimentação excessiva em carnes, principalmente a vermelha, frango que contém hormônio, que não é frango orgânico, frango caipira. Então, alimentos como morango, tantos que não são orgânicos e que são transgênicos, tudo isso, infelizmente, tem colaborado nas últimas décadas para que os nossos alimentos não contenham os nutrientes tão necessários para a nossa saúde. Então você prepara um almoço diariamente variado, acreditando que aquilo ali está te fazendo bem e não está, porque não é orgânico, não foi plantado na hortinha da sua casa, não foi comprado na feirinha da sua cidade, por uma pessoa um pequeno agricultor que não utiliza agrotóxico, que não utiliza químicos nem transgênicos na produção.
E aí, com o tempo, com os anos, vai aparecendo as doenças, justamente por uma alimentação pobre em nutrientes, que hoje se exige a suplementação alimentar. A falta de magnésio, a falta de vitamina D3, selênio para melhorar a imunidade e tantos outros nutrientes que tem que ser avaliado caso a caso a necessidade, na dose certa e pelo tempo determinado também. Não é ficar tomando o ano inteiro, ano após ano. Tudo é com muito critério, com orientação profissional especializada. É um assunto muito rico, muito abrangente, e esse é apenas um vídeo convite para que você esteja conosco e a gente possa se aprofundar mais nas conhecidas doenças autoimunes. Eu deixo meu carinhoso abraço e espero você logo mais no próximo vídeo.